gosto deles. A verdade é essa, vossas excelências. Mas eu não tenho medo de pessoas poderosas. E a minha pergunta, senhor advogado, senhor, né? Eu não sei o que eu vou te chamar aqui, porque tanta coisa que eu tenho vontade de falar, mas como eu não tenho relógios, né, de 15 milhões de reais, como eu não tenho Ferrari, como eu não tenho jardim de não sei quantos milhões de reais, eu só tenho meu salário, eu não consigo ficar sendo processado. Então minha pergunta é perguntar para vossa excelência, que gosta de ser chamado também de vossa excelência, se tudo isso que eu mostrei aqui foi fruto do suor do trabalho honesto. Responde para mim, sim ou não? Senador, excelentíssimo senador Cleitinho. Não, só Cleitinho mesmo, verdureiro, com muito prazer. Cleitinho, o que eu tenho para lhe dizer é o que eu já disse para os seus colegas. O que eu já disse. Não sei se estava aqui de manhã, quando eu fiz a minha explicação. Responde sim ou não. Não vai ficar perdendo meu tempo, não. Sim ou não. Bom, o que você ganhou, já que você gosta de fazer livro, fazer isso, fazer aquilo, me responde como homem, então, se você é homem. Você ganhou esse dinheiro honestamente com o suor do seu dinheiro? Sim ou não? Se você... O seu trabalho? Sim ou não? Se o senador... Sim deixar, ou não? Então para de falar. A fala é minha. Você não é homem de falar. A verdade é essa. Sabe por quê? Porque se fosse homem, você falava. Foi do suor do meu trabalho. Agora, sabe por quê? Eu não estou aqui julgando, viu, gente? É a Polícia Federal. Operação até agora não faltei com respeito com ninguém que viu, foi o presidente. A operação da PF no INSS resulta em a apreensão de 15 milhões em relógios. Se foi do suor do trabalho, por que está apreendido? E vão parar de tratar ele como mocinho, igual algumas pessoas estão tratando aqui. A Polícia Federal mandou prender ele sim. Prisão preventiva. Foi o STF, essa justiça maravilhosa do Brasil, que não deixou. A verdade é essa. Mas se não tem justiça ainda no Brasil, tem a justiça de Deus, meu irmão. E a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. E eu vou te contar uma coisa de um homem aqui que está faltando coragem, como você fala que tem, porque quem não deve, não teme. Abre a boca para falar, não fica calado, não. Lá na minha cidade, não sei se vai dar tempo de contar essa história, só para... Cleitinho. A sessão do dia 18 de setembro parece que foi marcada pela atuação dele. O clímax, ou pelo menos o momento de maior impacto visual, foi essa exibição dos bens apreendidos pela PF. E não era pouca coisa, não. A fonte menciona especificamente o Rolls Royce de 11 milhões de reais. Imagina o impacto disso numa tela, numa sala de comissão. É um impacto visual enorme. Enorme. E ainda tinha garrafas de vinho que, segundo o relato, chegavam a custar 200 mil reais cada uma, e uma Ferrari. São símbolos muito, muito fortes de riqueza, de ostentação. Sem dúvida. Símbolos poderosos. E é importante contextualizar aqui. Esses bens, de acordo com a notícia, pertencem a um advogado, Nelson Williams. Ele está sob investigação da Polícia Federal. Certo. A ligação exata entre a investigação dele e a CPMI do INSS não está super detalhado na fonte que a gente viu, mas a exibição aconteceu lá, nesse palco. A reportagem que a gente está analisando, ela não mede palavras, classifica a apresentação desses itens pelo senador como teatral. Teatral. É uma palavra forte para descrever uma ação numa CPMI. Sugere uma performance mesmo, né? Deliberada. E não foi só mostrar as fotos, não. Teve também, segundo o material, um confronto verbal. Direto. Ah, teve isso também? Sim. O senador Cleitinho teria interpelado o advogado Williams, sabe? Pressionando ele de forma bem incisiva para ele dizer se aquele patrimônio todo vinha do suor do trabalho. Nossa, uma pergunta bem retórica, né? Com uma carga enorme. Exatamente. E é aí, né, que a análise começa a ficar mais interessante, sempre olhando o que o material nos dá. A fonte usa essa expressão. Espetáculo político. Não parece uma escolha à toa. Não mesmo. Leva a gente a pensar qual a função disso, desse espetáculo. Porque não só mencionar os bens. Com certeza, eles estão lá nos autos da investigação da polícia, né? Claro, devem estar documentados. Mas a diferença entre você dizer, olha, tem um carro de luxo apreendido, e você exibir a imagem de um Rolls Royce de 11 milhões de reais numa tela gigante, numa sessão que está sendo transmitida, o impacto na comunicação é completamente diferente. Abissal. O material sugere que o objetivo era justamente esse, criar um impacto visual, assim, avassalador, gerar manchete fácil, sabe? Capturar a atenção da mídia de um jeito que um relatório técnico, por mais importante que seja, nunca conseguiria.
E talvez provocar uma reação mais emocional no público, não acha? Aquela coisa de colocar lado a lado a riqueza extrema, simbolizada por esses bens, e o contexto de uma investigação ligada à seguridade social, que atende milhões de brasileiros, muitos em situação difícil. Aham. Esse contraste é muito potente, né? Sem dúvida alguma, a fonte parece indicar que foi uma escolha calculada para gerar indignação mesmo. É uma tática de comunicação política, assim, clássica. Usar símbolos fortes, contrastes marcantes para moldar a percepção pública. Entendi. E a descrição teatral que a fonte faz reforça essa ideia. Uma encenação montada, sabe? Para ter um efeito específico. Talvez mais do que apresentar provas de forma sóbria, técnica, como a gente talvez esperasse numa investigação formal. Faz sentido. E essa performance, pelo que a gente leu, não parou na exibição dos bens e no confronto com o advogado. Aí a coisa ganha outra camada. O senador Cleitinho teria aproveitado o momento para, ampliar o alvo das críticas dele, mirando em outra instituição do Estado. Sério? Qual? O Supremo Tribunal Federal, o STF. A fonte relata que ele direcionou críticas bem duras ao STF. Ao STF na CPMI do INSS. Isso. A acusação específica, conforme está descrito no material, foi que a nossa Corte Máxima teria impedido a Polícia Federal de prender preventivamente o advogado Nelson Williams, justamente o dono dos bens de luxo que ele mostrou. Entendi. E é nesse ponto que a análise da fonte vai mais fundo na interpretação política do que o senador fez. O material que a gente está vendo conecta essa crítica ao STF a um padrão de discurso mais amplo. E a própria fonte classifica esse discurso como sendo de extrema-direita. A fonte faz essa classificação? Sim. A reportagem sugere que atacar o STF nesse contexto seguiria uma estratégia que já foi vista outras vezes, a de tentar descredibilizar instituições democráticas que são fundamentais. Certo. A lógica que a fonte aponta seria mais ou menos assim. Quando as decisões dessas instituições, seja o judiciário, o legislativo, órgãos de controle, não agradam ou não são convenientes para um certo grupo político, a tática seria questionar a legitimidade da própria instituição, em vez de debater o mérito da decisão, sabe? Então, a leitura que o nosso material oferece é que a crítica ao STF não seria algo isolado, mas parte de um padrão de comportamento político, com o objetivo de enfraquecer a confiança do público nas instituições. Exatamente. Essa é a interpretação que a fonte nos apresenta. E aqui, olha, é fundamental a gente reforçar o nosso papel nesta análise, né? Sim, importante. A gente está expondo a interpretação que está no material que a gente recebeu, a caracterização do discurso do senador como de extrema-direita e essa ideia da estratégia de descredibilização institucional são elementos da análise da fonte. Certo. Nós aqui estamos relatando essa perspectiva para entender o quadro que o material pinta, sem emitir juízo de valor, sem tomar partido sobre essas classificações ou intenções políticas. A nossa postura é de estrita imparcialidade, focando em destrinchar o conteúdo da fonte mesmo. Compreendido. É crucial manter essa clareza. Então, vamos tentar sintetizar os pontos centrais desse episódio, olhando só o que a fonte trouxe pra gente. O que a gente tem até agora? Primeiro, a exibição bem chamativa, descrita como teatral, de bens de luxo apreendidos, Rolls-Royce, vinhos, Ferrari, em plena sessão de uma CPMI que investiga o INSS. Segundo, um confronto direto, retórico, entre um parlamentar e o investigado dono desses bens, focado na origem do patrimônio dele. Certo. Terceiro, um ataque verbal direcionado a outra instituição importante da República, o STF, acusado de interferir na investigação por supostamente ter impedido uma prisão preventiva. Ok. E quarto ponto, a interpretação que a própria fonte dá para ligar esses pontos todos. A classificação do evento como espetáculo político, a sugestão de um alinhamento ideológico específico do senador, extrema-direita, segundo a fonte, e a hipótese de que as ações tinham como objetivo desacreditar instituições democráticas como o STF. Isso. E essa narrativa que a fonte apresenta levanta uma questão importante sobre a natureza
e o propósito que se percebe numa CPMI, né? Sim. O que o relato sugere é uma tensão que parece ser inerente a esses espaços. De um lado, você tem a função constitucional regimental, apurar fatos, investigar irregularidades, ouvir testemunhas, analisar documentos. Talvez ajudar o Ministério Público, propor novas leis, um trabalho que, idealmente, deveria ser técnico, sóbrio, focado nos objetivos da investigação. O trabalho de base, digamos assim. Exato. Por outro lado, a fonte descreve o uso dessa mesma plataforma para algo diferente, para construir narrativas políticas, criar momentos de alto impacto na mídia, fazer performance para o público externo e veicular mensagens que vão além do escopo da investigação em si. A exibição dos carros de luxo e a crítica ao STF na leitura da fonte se encaixariam nessa segunda categoria, seriam parte dessa performance. Faz sentido pensar nessa tensão. Uma CPMI, por natureza, tem um potencial de visibilidade enorme. É um palco privilegiado. Com certeza. A questão que a fonte parece levantar é sobre o equilíbrio ou talvez o desequilíbrio entre usar esse palco para investigação de fato, para o conteúdo, e usar para outros objetivos, sejam eles de promoção pessoal, de ataque a adversários ou para mobilizar a base política, né? Exatamente. E as táticas descritas são particularmente interessantes de analisar, sempre com base no relato, claro. O apelo ao visual, ao choque, os bens de luxo, o confronto direto, personalizado, o ataque a uma instituição que frequentemente está no centro de debates políticos polarizados, como o STF. Sim, o STF sempre volta à tona. A fonte sugere que esses não são elementos jogados ao acaso, mas componentes de uma estratégia de comunicação e política bem definida. A pergunta que fica ali, implícita na análise da fonte, é: até que ponto essa busca pelo espetáculo pode comprometer, ou até ofuscar, o trabalho investigativo real da comissão? Uma pergunta bem pertinente que ecoa em muitas outras investigações e processos políticos, imagino eu, é a velha questão da forma versus o conteúdo, né? E como a forma pode, às vezes, dominar o conteúdo na arena pública. Precisamente. A maneira como os fatos são apresentados, a narrativa que se constrói em volta deles, isso pode ter um impacto tão ou mais duradouro na percepção do público do que os próprios fatos que vão ser apurados no final da investigação. É verdade. O teatro, como a fonte chama, pode acabar sendo mais memorável que o relatório final. Ok, então recapitulando nossa análise, que partiu de uma reportagem sobre a CPMI do INSS, a gente focou num episódio específico com o senador Cleitinho, marcado pela exibição daqueles bens de luxo apreendidos, Rolls Royce, vinhos, Ferrari. Isso. Teve o confronto direto com o advogado investigado, Nelson Williams, e as críticas direcionadas ao STF por supostamente impedir a prisão dele. Vimos também como a fonte interpreta esses eventos. Chama de espetáculo político, liga um discurso que classifica como de extrema-direita e a uma suposta estratégia de desacreditar instituições. E discutimos a tensão apontada pela fonte entre a investigação formal e a performance política dentro da CPMI. Exato. E talvez para a gente fechar nossa conversa de hoje, podemos deixar uma reflexão, que nasce justamente dessa descrição da fonte sobre a natureza teatral dos eventos. Boa. Se a gente aceita essa premissa do espetáculo político que está no material, vale a pena pensar como a forma, a encenação, a retórica mais inflamada, o apelo visual chocante como essa forma, usada para apresentar informações durante investigações oficiais, pode acabar moldando a percepção que o público tem, não só do caso específico, mas das próprias instituições envolvidas, né? Seja a CPMI, a Polícia Federal, o Judiciário. Interessante. Será que o impacto dessa performance pode, em alguns casos, se sobrepor ou até distorcer as conclusões factuais que a própria investigação vem apresentar formalmente lá na frente? É uma questão sobre a relação entre performance política, comunicação e a confiança nas instituições, ainda mais em tempos de tanta mediatização e polarização.
Fica aí uma provocação para quem nos ouve continuar pensando, inspirada pela análise do material que a gente discutiu hoje. Uma provocação que ressoa bastante com o cenário atual, sem dúvida nenhuma. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise aprofundada do episódio na CPMI do INSS.